Olá, pessoal. Estamos de volta. Bem-vindo, pessoal do site, novamente, pessoal da sala. Ah, cadê o resto do povo? Tá faltando gente aqui. O povo não volta no recreio, não? Oi? É uns caras presos na chuva, né? Tem gente que deve estar lá brincando de pegador até agora. É, ué. Gente, então vamos lá. Vamos trabalhar. Bom, nós começamos a falar a respeito da área de trabalho ou desktop do Windows, não foi isso? Então nós falamos do quê? Da barra de tarefas, aí falamos do botão iniciar, falamos da área de notificação, isso. Falamos do quê? Da função de ser acomodado na barra de tarefa o ícone do programa que está sendo trabalhado, que está sendo, né, que está aberto naquele momento, não é isso? Perfeito? E vimos a respeito de algumas teclas de atalho, o Alt Tab, que para alternar entre programas, alternar entre janelas. Falamos do Ctrl ESC, não é isso? Tá? O Ctrl ESC, que vai acionar o botão, iniciar. Também a tecla o quê? O WinKey, não é isso? O WinKey, a tecla que vai também acionar o botão iniciar. Tá? Começamos a falar exatamente do menu iniciar. Então nós falamos o quê? Falamos de todos os programas, que é simplesmente uma relação com o nome de todos os programas que você tem instalado no seu computador, e é através dessa lista que você normalmente carrega o programa, e falamos a respeito de documentos recentes, isso? Que é uma lista de atalho, uma lista que contempla os 15 últimos documentos acessados, perfeito? Mas quando eu falo de documentos, eu não posso deixar de falar de extensão, isso, eu não posso deixar de falar de extensão. O que é uma extensão? Uma extensão, gente, o que são extensões, vamos dizer assim, são normalmente 3 letras, isso? São normalmente 3 letras que vêm depois do nome do arquivo. Então, são normalmente 3 letras que vêm depois do nome o quê? Do arquivo. Só anotar aqui. Por que eu digo... Estava brincando de pegador, olha lá. Então chegou correndo, todo suado. Todo molhado, brincando de pegador na chuva. Então são normalmente 3 letras que vêm depois do nome do arquivo. Por que eu digo normalmente 3? Que existem extensões de quê? De 2 letras, de 4 letras. Existe uma convenção que a maioria das extensões tem o quê? 3 letras. Mas não é uma obrigatoriedade, é uma convenção. Você pode ter o quê? De 2, de 1, de 4, não é isso? Então, ou seja, mas para que serve essa extensão? Isso. Isso, França, é exatamente o que é? Para identificar o tipo de documento, para identificar que programa gerou aquele documento. Então, através da extensão, você consegue identificar que tipo de documento ele é. Então, isso é clássico em provas de concurso. Ele te dá uma extensão e te pergunta que tipo de documento é, isso, ou que documento gera o quê? Até na prova do MPU não compara a extensão? No MPU compara o ADT. Uma questão da prova do MPU, ADT. Né? Então, quer dizer, é uma coisa simples, mas é uma questão de prova. E uma questão faz uma diferença o quê? Enorme. Não é isso? Uma questão, você passa na mão do quê? Passa na frente uns 300, né? Então, ou seja, extensão. Então, nós temos por obrigação ter bem claro para a gente o conceito das principais extensões que nós temos o quê? No dia a dia. Por exemplo, você tem extensão o quê? Doc. A extensão Doc. A extensão Doc é um texto. Mas de que programa? Do Word. Então, Doc é extensão o quê? Do Word. Quer dizer, o Word 2003, né? Porque o 2007, todos eles foram acrescidos a letra o quê? X. Né? A extensão da Microsoft, as extensões do 2003 para o 2007, foi acrescida a letra o quê? X. Então, no 2007, Doc, X. Isso? Muito bem. A extensão XLS é de que programa? Do Excel. Do Excel. Isso. Nós temos o quê? O PPT. Isso, PowerPoint.
PowerPoint. PPS. Ô, gente, PPS, hoje fala comigo. Oi? PowerPoint também. O PPS também o quê? PowerPoint. As duas extensões são do PowerPoint. Diferença delas. Olha, Cláudia, olha aqui. Qual que é a diferença do PPT para o PPS? Isso, está vendo? Que é exatamente o que a colega citou. Muito bem, Cláudia, né? O PPT é o documento editável do PowerPoint. Se eu te mando um documento doc, se você dá um clique duplo, ele não abre o Word e não te permite editar? Eu te mando uma extensão o quê? Um arquivo com a extensão XLS. Você dá um clique duplo, ele abre o Excel e te permite o quê? Editar aquela planilha. Eu te mando um arquivo com a extensão PPT. Você dá um clique duplo, ele abre o PowerPoint, lista os slides e te permite o quê? Editar. A hora que você clica num PPS, não é isso? Ele não quer, ele não te permite editar. Já vai o quê? Apresentar. A hora que você clica no PPS, você vai assim, não é isso? Já começa a apresentação o quê? Em si. Você viu aqueles e-mails que a gente recebe? Você costuma receber o e-mail, a hora que você abre o e-mail já começa assim, é isso? Já começa a própria o quê? Apresentação. Então o PPS é a apresentação do PowerPoint. Isso. A gente tem hora que é um saco as apresentações, né? Tem hora que eu não tenho paciência para aquilo, não. Tem não. Não, de vez em quando você recebe uns assim, que vai caindo letrinha por letrinha. Não tem paciência com isso, não. Quer falar comigo? Fala rápido. Para fila andar, ficar esperando letrinha cair para mandar para lá. Não, para com isso. Tá. Aí, na verdade, é no Office 2007. DocX, XLSX, PPX. Tudo aí com o X na frente. Tá? Na família toda. Agora, para concurso público, essa extensão PDF, isso para nós é fundamental, concurso público. PDF, que programa? O Adobe, quer dizer, não está errado, mas está incompleto. Né? Seria o quê? Acrobat. Porque Adobe é o nome da empresa. É como se você fala assim, Microsoft Word. Se você fala só Adobe, é como se você fala assim, só Microsoft. Ou você pode falar assim, Adobe Acrobat. PDF é um documento não editável. Isso eu estou falando dentro da normalidade. Eu sei que tem aqueles programinhas que você abre, não é isso? Isso. Tá? Então, ou seja, existem programas. Francis, fica só entre a gente. Só aqui, fica só aqui. Então, ou seja, PDF é um documento não editável. Por que da importância? Quando você baixa o edital do seu concurso, ele vem no formato o quê? PDF. Porque ele vai te permitir o quê? Ler, vai te permitir imprimir, mas não vai te permitir o quê? Alterar. Então a ideia do PDF é um documento não editável. Perfeito? Um documento não editável. Para você trabalhar com esse documento, PDF, você tem que ter o quê? Um programa como o Acrobat. Não é o único, tá? Mas é o mais conhecido. Perfeito? A extensão ZIP. A extensão ZIP. Isso. ZIP é de que programa? WinZip. Exatamente. WinZip. E o RAR? WinRAR. Gente, tanto o WinZip como o WinRAR, esses dois são o quê? Compactadores. Compactadores. O que são compactadores? São programas que, como o nome está dizendo, têm a função de compactar arquivos.
Mas essa compactação, Franz, tem que ficar bem claro para o nosso trabalho, que essa compactação é para efeito de transporte, é para efeito de armazenamento. Por exemplo, você tem aqui um documento, você tem uma música, isso, você quer transportar, você quer mandar por e-mail aquele arquivo. Então o que você pode fazer? Você pode o quê? Compactar o arquivo, ele vai ficar menor. Se vai ficar menor, você vai gastar o quê? Menos tempo na transferência daquele arquivo. Perfeito? Então a compactação, ele vai permitir que você comprima o seu arquivo, que você compacte o seu arquivo, mas só para efeito de transporte, só para efeito de armazenamento. A pessoa que receber aquele arquivo vai ter que descompactá-lo, voltá-lo à posição de origem. É até um termo popular hoje, né, Franz? A pessoa fala assim, eu recebi um arquivo zipado. Né? Na realidade, você recebeu um arquivo o quê? Compactado, com o compactador o quê? O WinZip. Isso. Ela sabe por que perdeu o ponto, ela sabe. Tem consciência? Tem, isso. O que eu detesto tirar o ponto é a pessoa não saber o quê? Por quê? Né? Mas ela sabe. Isso. Questão de prova. Eles perguntaram o seguinte, nas versões mais recentes, se você receber um arquivo com a extensão zip, você consegue descompactá-lo com WinRAR? Ou se você receber um arquivo com a extensão RAR, você consegue descompactá-lo com o WinZip nessas versões mais recentes? Exato. Está vendo? Exatamente o que o colega falou. Consegue. Isso. Muito bem. Muito bem, consegue. Mas tem que ficar especificado na questão que são as versões mais o quê? Recentes, que as versões mais antigas não fazem isso não. Tá? As recentes conseguem. Hoje você pode receber um arquivo zip e descompactar o quê? Com WinRAR ou vice-versa. A partir da versão 8. Né? A 8, a 9, a 10. Né? A 7 não. Tá? Mas eles nunca colocam um número, né? Eles colocam sempre a palavra o quê? Recente. Tá? Então tem que colocar a palavra recente. Se não tiver recente, o quê? Eles não vão colocar, senão vai dar problema na prova. Né? Aí ele não vai descompactar. Mas, ou seja, o WinZip e o WinRAR. Então são dois compactadores. Eles vão compactar e descompactar o arquivo sem nenhuma perda o quê? De dados. Tem que ficar bem claro. Sem nenhuma perda de dados. Ok? Outras extensões. Opa, aqui agora estou falando na área de muita gente aqui. MP3. MP3. MP3, que tipo de arquivo que é isso? Isso, áudio, música. Então, MP3 é arquivo o quê? De áudio. Arquivo o quê? De música. Mas eu não posso falar de MP3 sem falar o quê? De Wave. De Wave. Wave é o quê? Pode falar comigo. E também áudio, também o quê? Música. Então são duas extensões que têm com arquivos com as mesmas características. Saúde. Faça a menina de bem. Faça a menina de bem. Mas aí que ó, vamos fazer aqui a observação. O colega fez uma observação, vamos explicar isso aqui. Mas se eu até transformar isso numa questão de prova. Se eu transformar isso aqui, que eu já mato 2 coelhos com uma caixa d'água só. Eles perguntaram na prova o seguinte, já que extensão... Anotei. Já que a extensão MP3 e a extensão Wave têm a mesma característica, qual que tem a melhor qualidade? Isso, tá vendo, cara? Muito bem citado pela colega. Wave. O Wave tem a melhor qualidade. O Wave tem a melhor qualidade. O lado negativo do Wave, vamos chamar assim, é o tamanho do arquivo. O arquivo ele é muito o quê? Grande. Ele tem muita qualidade, mas tem muito o quê? Muito tamanho. Isso, tá? Então, ou seja, o MP3, ele já é um arquivo o quê? Compactado, mas ele já é compactado de maneira que ele consegue ser trabalhado naquele formato. No formato zip, por exemplo, se você compactou um arquivo, você tem que descompactá-lo para voltar à situação o quê? Original. Então o MP3 é um arquivo que foi criado o quê? Ocupando menos espaço, mas consequentemente teve o quê? Uma perda de qualidade. Mas aí é que entra a situação. Tá? Nem sempre essa perda de qualidade ela é o quê? Audível. Exato.
Eu, particularmente, trabalho com informática há muito tempo, mas multimídia não é a minha praia, não é a minha especialidade. Eu ouço uma música no formato Wave e ouço uma música no formato MP3, para mim o quê? É a mesma coisa. Entendeu? Exato. Agora, quem é da área, você, França, por exemplo, que já trabalha especificamente com isso, vocês, não, que eu faço trabalho, essa é a parte dele, ele trabalha o quê? Para quem é da área, aqui ó, para quem é da área, aqui ó, aqui ó, para quem é da área, o que acontece hoje, que dependendo da frequência, dependendo, aqui olha, deixa eu só dar um exemplo aqui, tem algumas pessoas aqui na turma que estão gravando a aula com esses players, né? Esses MP3 player, MP4 player. A frequência que aquele ali grava e o formato, normalmente eles gravam no formato o quê? Wave. Eles gravam no formato Wave, perfeito? Tá? Mas o formato Wave, o que acontece? Ocupa um espaço muito grande. Muitas pessoas, depois que a aula já está gravada no formato Wave, para ocupar menos espaço, fazem a conversão o quê? Para MP3. Agora, nesse tipo de aparelho, aí sim você consegue identificar com facilidade a perda de qualidade. Agora, hoje, dependendo da maneira que gravou, é muito parecido. Muito parecido. É muito parecido. Né? Mas... Sim. Tem. Quando eu faço isso, eu faço tudo em 128, porque eu já não sou da área. Com 128 é que eu não vejo a diferença o quê mesmo? Para mim fica o quê? Fica tudo bacana. Então, ó, resolve todo o meu problema. Tá? Mas, ou seja, MP3, agora numa prova, se perguntar qual tem melhor qualidade? Wave. Muito bem. Agora, existem outras extensões, claro. Eu estou citando aquelas que didaticamente são mais cobradas, WMA e por aí afora, né? São várias extensões. Né? Eu estou apenas... para trabalhar com música, né? Agora, para o nosso trabalho aqui, isso, né? Aí fica bem fácil essa identificação. Agora, isso aqui também, que, ó, tem um detalhe, que, ó. Quando eu falo GIF e JPG, que... Oi? Pois não. Não, fica à vontade. Sim. Sim. A colega está perguntando o seguinte, que, ó, deixa eu aproveitar e já mato 2 coelhos com a caixa d'água só. Deixa eu até aproveitar e já completo, que eu já falo dele também, dentro da sua mesma pergunta. GIF JPG, que tipo de arquivo que é isso? Isso, imagem, muito bom. Imagem. Imagem. O que é? Eu estou falando isso aqui que a gente já usa demais isso aqui. A colega está perguntando o seguinte, que tipo de arquivo pode ser compactado? Como que funciona isso? Vamos partir do ponto que você tem lá um documento no Word com a extensão doc, só que é um documento muito grande. Né? Exemplo, às vezes o próprio material, às vezes que eu encaminho aqui para a escola, vou encaminhar, por exemplo, uma apostila. Pô, a apostila tem 200 páginas. Isso. Se eu mandar no formato doc, o arquivo o quê? Muito grande. Então, consequentemente, eu vou gastar mais tempo na transmissão disso por e-mail. Tá? Pode ser o quê? Uma planilha do Excel, pode ser uma apresentação do PowerPoint, pode ser o quê? Ou seja, pode ser o quê? Vamos colocar aqui o MP3, pode ser o Wave, pode ser o quê? Um GIF, pode ser o quê? Um JPG. Para eu ganhar tempo nessa transmissão, o que eu faço? Eu faço a compactação desse arquivo, usando o quê? Qualquer um desses 2 programas, tanto o WinZip como o WinRAR. Através desses 2 programas, você pode compactar qualquer outra extensão. Então, o que vai acontecer com o arquivo doc? Você tem um arquivo doc, que é uma apostila, ele é muito grande, isso eu faço comumente. Usando o WinZip ou o WinRAR, eu mando o quê? Compactar. Ele espreme o arquivo ficou o quê? Menorzinho. Mas ele ficou com a extensão o quê? Zip. Então, quando eu mando aqui para a escola o arquivo, a apostila, em vez de ser apostila.doc, vai ser apostila.zip. Muito bem. Como o arquivo ficou menor, vai ficar o quê?
mais fácil a sua transmissão. Quando a escola recebe, o que ela faz? A escola tem que ter esse programa, um dos dois, para o quê? Para voltá-la à posição o quê? Original. Pois é, mas se você não abrir, você não trabalha com ele. É só você dar um clique duplo em cima dele. Dá um clique duplo em cima do arquivo zip. Se você tem o WinZip ou o WinRAR instalado na sua máquina, ele já começa o processo o quê? Automático de descompactação. Não, depende daquele que você tem na sua máquina. Já que hoje você consegue. Porque tem pessoas que só tem o quê? O zip. Tem pessoas que só tem o quê? O WinZip ou o WinRAR. Eu, particularmente, tenho o quê? Eu tenho os dois na minha máquina. Eu tenho o WinZip e tenho o WinRAR. Então você pode escolher qualquer um deles. As versões mais recentes, todos eles conseguem o quê? Isso. Eu até prefiro, quando eu estou descompactando um arquivo zip, se eu tenho um WinZip, eu prefiro descompactar o quê? Com o WinZip. Se eu estou com o WinRAR, eu prefiro descompactar o quê? Com o WinRAR. Muita gente me pergunta também qual é a taxa de compressão. Quanto que ele vai compactar? Não existe uma tabela. Depende do tipo de arquivo que você está compactando. Por exemplo, você tem uma apostila, um arquivo doc. Ele é desse tamanho, você manda compactar ele. Aí você tem uma foto, ele. Ele só dá o quê? Uma encolhidinha. Então, a taxa de compressão depende não do compactador, mas do tipo de documento que você está compactando. Vem mais, porque o MPT já está o quê? Já está comprimido. Então, se você for compactar um MPT, ele faz assim, é só uma encolhidinha pequenininha, você não tem muito ganho. Tá? Então, GIF, agora, GIF JPG, qual tem a melhor qualidade? Isso, JPG. O GIF é uma imagem extremamente simples, uma imagem com menos cores. O GIF é muito usado para ícone, coisa assim que não tem qualidade, não tem resolução. Muita coisa de internet, que você não precisa de resolução, não precisa de qualidade. Tá? É por isso que tem até aquela facilidade de você gerar GIF animado. Você vê aqueles emojis? Aqueles amarelinhos? Porque é um GIF animado. Porque tem menos cores. Você não vai o quê? Distorcer. Pega uma foto JPG com mais de 16 milhões de cores e tenta animar. Embaralha tudo as coisas. O GIF não. O GIF o quê? Você consegue o quê? Não, eu estou fazendo 2 emojis, eu não consigo terminar aqui lá, não tem tempo não. Nossa. Vai para a internet daqui a pouco, tá? Os 2 emojis que eu estou fazendo, tá? Um faz assim, ó. Você está vendo assim. E o outro é assim, ó, para mim, ó, para mim, ó, para mim, ó, para cá, ó, para cá, ó, para aqui. Tá? Todo dia que você vê lá, ó, que você vê na internet, se você estiver trabalhando assim, é o meu. GIF JPG. AVI. Que tipo? Vídeo. AVI o quê? Vídeo. Mas eu posso falar também do MPEG, né? Que também é o quê? MPEG, né? MPEG, MPEG, também o quê? Vídeo. Também vídeo. MP4. MP4 é o quê? Vídeo. Isso, porque teve assim, mas tem som. Ô, gente, quando eu falo vídeo, já tem som, não tem cinema mudo mais, não. Porque toda hora que eu falo vídeo, mas o vídeo tem som, ô, gente, já fica o quê? Implícito nisso que tem som. Não estou na época do cinema mudo, não. Se tem vídeo é porque também tem o quê? Tem som, não é isso? Atenção para essa extensão aqui. Extensão. Que cai na prova e o povo erra. RTF. É isso. É perigoso. Ô, Cláudia, RTF. RTF é o quê? Exato, muito bem citado pela colega, até com riqueza de detalhes. Muito bem, Cláudia. RTF é o quê? Texto. Só que é um texto genérico. É um texto com menos formatações. É um texto simples. Então, eu nunca vi prova vinculando a RTF a um programa. Eles perguntam que tipo de documento, porque qualquer editor de texto gera isso aqui, qualquer editor de texto trabalha com isso aqui. Está na linha do TXT. Está na linha do TXT. O TXT tem uma característica, até o colega falou do TXT, deixa eu matar 2 coelhos aqui com uma caixa d'água só. O TXT, consequentemente, também é o quê? É texto.
Mas quando em prova se fala de TXT, eles vinculam TXT a um programa. Qual programa? Bloco de notas. O bloco de notas. Mas por que eles vinculam o TXT ao bloco de notas? Por quê? Pelo seguinte, não pela qualidade do texto, porque TXT é um texto o quê? Simples, mas por causa do programa bloco de notas. Mas esse programa, se ele é um texto simples, qual que é a importância dele? É porque o bloco de notas é um programa que faz parte integrante do sistema operacional Windows. Lembra do Windows, do sistema operacional, que é um conjunto de programas? Isso, tem um conjunto de programas. Dentro desse conjunto de programas, sabe quem está lá? O bloco de notas. Então, ou seja, a incidência dele em cobrança em prova não é pela qualidade do texto, é pela importância do programa. Porque esse programa faz parte o quê? Do sistema operacional Windows. Do mesmo jeito que esse aqui, ó. BMP, bitmap ou bitmap para a gente, né? Não é essa prova de inglês. Que tipo de documento é BMP? Isso é imagem. Sim, é imagem. Ah, mas você já tinha falado de imagem e não falou dele. Por que eu não falei dele? Porque a importância dele também está vinculada ao programa, que é o Paint. Por que esse programa também é importante? Porque ele também faz parte do sistema operacional Windows. Ele também é parte integrante do sistema operacional. Isso? Então, BMP é imagem. HTML. Opa, essa para nós tem uma importância o quê? Maior, né? Muito grande. HTML é o famoso documento de hipertexto. Páginas da internet, né? Páginas da internet. Pois é. Hoje até é muito comum o cara assim, né? França, por exemplo. França está fazendo um curso de HTML. O que ele está aprendendo a fazer? Página na internet. Isso que ele já faz programa, então fica mais fácil que é interpretar isso. Não é isso? É. Ô, Franço, mas essa é uma profissão como outra qualquer, não é isso? Gente, fazer programa é uma profissão como outra qualquer. É, sim. Nossa, fiz programa demais. Muito. Fiz muito programa. Nossa. Muitos anos, né? Muitos anos fazendo programa. Deixa eu falar dessa aqui, ó. EXE. Porque essa é uma importância, ela tem uma importância o quê? Maior pra gente. Isso. O que é EXE? Isso, Cláudio, muito bem. É um arquivo o quê? É um arquivo executar, mas aqui eu preciso explicar. Aqui eu preciso discutir com vocês alguns argumentos. Porque aqui as pessoas fazem uma confusão. França, as pessoas fazem naturalmente uma confusão com a extensão EXE. EXE é uma... Saúde. Te faço a menina de bem. EXE é um arquivo executável. EXE é a extensão de um programa de computador. EXE é a extensão de um programa de computador. Então, Jorge, vem comigo aqui. Vem aqui do lado de cá. Isso. Muito bem. Mostra aqui, por gentileza, Jorge, pra gente. Isso aqui, ó. Vai voltar? Hoje? Eu tenho que tomar conta de um por um, você percebeu isso? É muito difícil, cara. Esse é meu lado paternal. Entendeu? Aqui todo mundo tem idade para ser meu filho. Então, quer dizer,
Né? Aí dá, né? Tem que tomar conta. A extensão DOC. A extensão DOC. A extensão DOC é a extensão de um documento de que programa? Do Word. A extensão XLS é a extensão de um documento de que programa? Do Excel. Isso. A extensão que? PPT é a extensão de um documento de que programa? PowerPoint. Muito bem. Mas qual é a extensão do programa Word? É XE. Qual que é a extensão do programa Excel? É XE. Qual que é a extensão do programa PowerPoint? É XE. Qual que é a extensão do Acrobat? É XE. Qual que é a extensão do WinZip? É XE. Qual que é a extensão do WinRAR? É XE. Então, XE é a extensão de um programa. Aquele programa é que gera o quê? Extensões específicas dos seus documentos. Então, XE é a extensão de um programa de computador. Fica aqui comigo. Oi? É assim, ó pra mim, ó pra mim, ó pra mim, ó pra mim, ó pra cá. É porque ela estava quase em stand-by. Isso? Oi? É o que Tiririca vai tomar posse? Oi? Ele não conseguiu fazer o ditado. Não. Ditado, tem lá, ele não conseguiu ditar, não. É. Pois é. Eu vou candidatar. Pelo menos, não. É. Eu já escrevo alguma coisa. Alguma coisa eu já escrevo. Então, olha aqui. XE é a extensão de um programa. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com o seguinte. Nós não temos como desvincular a questão da segurança da informação com a extensão o quê? XE. Não é isso? Nós não temos como desvincular a questão da segurança do XE. Por quê? O que é um vírus de computador? É um programa. Se o vírus é um programa, a maioria dos vírus tem extensão o quê? XE. Então nós temos que ter um cuidado muito grande em acionar, né? Você tem que ter um cuidado em acionar um arquivo o quê? XE. Porque XE é um programa. Pode ser um programa do bem, mas pode ser o quê? Do mal. Então hoje uma das maneiras mais comuns de disseminar programas maliciosos é o quê? É induzir as pessoas a clicarem em arquivos o quê? XE. É uma das maneiras. Você percebe que hoje todo mundo é alvo desse tipo de ação? São aqueles e-mails que você recebe, isso, sei lá, supostamente como sendo, sei lá, né, lá de um banco, né, ou sei lá, assim, né, seu nome está no SPC, clique aqui para você saber o que aconteceu. Seu nome o quê? Seu nome está no Serasa, clique aqui para você desbloquear. Seu CPF está bloqueado, coisas dessa natureza, seu título de eleitor, não sei das quantas, não é isso? Tá? Aparece aquelas mensagens, né? Olá, achei uma foto, nossa. Porque nunca tem nome, é sempre olá, não é isso? Então, assim, ele está te induzindo a clicar num arquivo o quê? Executável. À medida que você clicou, não quer dizer que você clicou que vai acontecer. Pode acontecer dependendo do nível de segurança da sua máquina. Mas ele está te induzindo a clicar num arquivo o quê? Executável. Isso. E tem um arquivo que vai o quê? Acionar alguma coisa no seu computador, porque XE é a extensão de um programa de computador. Perfeito? Muito bem. Gente, existe uma quantidade enorme de extensões. Isso. Vem comigo aqui, Jorge. Na prova, por exemplo, nós vamos trabalhar com isso especificamente mais tarde. Mas, por exemplo, na prova do MPU caiu o quê? A extensão o quê? ODT. Uma questão da prova o quê? O que era a extensão ODT? É a extensão de quem? Do editor de texto do BR Office, né, do Writer. A extensão. Quando nós vamos falar de Writer, a gente vai falar de cada uma extensão específica do pacote BR Office. Mas só estou citando aqui uma questão recente de prova. Não é só essa, não. Toda hora cai isso em prova, né? Não estou citando uma, mas isso aí é toda hora. Tem o quê? Exatamente questões. Então, ou seja, muita gente não conseguiu identificar o que era extensão ADT. ODT. Writer é o programa correspondente ao que é o Word. O Word é DOC, o Writer o que é ODT. Uma questão de prova de concurso. Né?
Ou seja, uma questão simples, mas que muita gente foi pega de surpresa, por não conhecer esse aqui. Todo mundo aqui acertou, quem fez o MPU, né? Isso. Você fez MPU, não fez? Fez MPU, você acertou, né? Do impresso. Agora sim. Isso. São detalhezinhos que você vem acumulando à medida que você vai estudando. Que eu sei que é muita coisa para decorar, como disse, de uma vez só. Né? Mas seria importante você o quê? Começar a fixar as principais extensões. Perfeito? Agora, já que eu estou falando desse assunto de extensões, isso, eu estou falando de arquivo. Estou falando de arquivo. Porque cada arquivo tem a sua extensão. Porque cada arquivo tem o seu tipo. O tipo do arquivo é identificado exatamente pela extensão. Ok, Cláudio? Agora, nós temos, eu vou até apagar isso aqui, que eu já estou do lado de cá. Nós temos dentro do ambiente Windows um programa específico para tratamento dos arquivos. Lembra que nós falamos que uma das funções do sistema operacional era o gerenciamento de arquivos? Você vai copiar, deletar, remover, renomear, organizar seu computador? Então, é função do sistema operacional gerenciar os arquivos. E no caso do Windows, nós temos um programa específico para isso. Que programa específico para gerenciamento de arquivos? Isso, Windows Explorer. É. O pessoal do SAT não está sabendo o que está acontecendo, mas... Oi? Não, é... Ô, Jorge, foi você? Foi você, Jorge. Não, o pessoal do SAT não está... A gente é porque deu um barulhinho aqui. Um pequeno barulhinho. Um pequeno ruído. Muito bem. Nós temos um programa chamado Windows Explorer. Windows Explorer. Digitem para mim, digita aí no seu caderno, uma pequena definição, um pequeno conceito de Windows Explorer. É o módulo do Windows, ele é o módulo do Windows, responsável pelo gerenciamento de pastas e arquivos. Então, o Windows Explorer é o módulo do Windows responsável pelo gerenciamento de pastas e arquivos. Muito bem. Para quem está com a apostila, quem está com o nosso material, na página 21, você tem exatamente o quê? Não essa definição, mas já a janela, as telas, acompanhe através da página 21. Isso, 21. Isso, 21, essa, 21, isso. Windows Explorer. Então, Cláudia, esse é o programa do Windows, que é o Windows, o sistema operacional não é um conjunto de programas. Esse é um dos programas que fazem parte desse conceito, dessa constituição do sistema operacional. E a função dele, o quê? É tomar conta das pastas e arquivos. Vai criar a pasta, deletar a pasta, remover, copiar, renomear, ou seja, vai organizar. Isso. Você tem nas suas músicas. Opa, peraí, vou criar uma pastinha aqui, música popular, música clássica, música pop, música, não é isso? Tá? Vou criar, ou seja, você está organizando. Ah, essa música eu não quero mais, você deletou. Então, ou seja, você está organizando as suas pastas e arquivos. Muito bem, através desse programa. Muito bem. Como que eu faço para acionar, como é que você aciona o Windows Explorer no seu computador? Como é que você faz para acionar o Windows Explorer? Isso, tá vendo aqui? Ó, o que o colega citou foi preciso, tá vendo? A sequência de comandos que ele citou aqui, eu tenho que repassar para vocês aí do site também. Você vai no iniciar todos os programas acessórios. Isso, iniciar todos os programas acessórios. Dentro do pacote acessórios, você vai encontrar quem? O Windows Explorer.
Exatamente, que o colega acabou de citar aqui, que o atalho é o menos cobrado em prova. Isso, o que o colega citou, que é exatamente isso. Que o atalho é o menos cobrado, porque, ou seja, cria-se uma facilidade o quê? Muito grande na interpretação. Então, ou seja, eles querem conhecer o quê? Exatamente o quê? O caminho. Né? Porque o ícone, inclusive, no Windows 7 mudou a carinha, né? Mas a tecla de atalho é uma das mais cobradas, a tecla de atalho de selecionar o Windows Explorer. Explorar. Isso. O colega está falando que você pode clicar com o botão direito, lá no botão iniciar, com o botão direito, vai aparecer o quê? O explorar. Mas existe uma tecla de atalho para se acionar o Windows Explorer. Isso. Cláudio, qual que é a tecla de atalho? Percebeu? A tecla de atalho? Isso. Muito bem. Essa é a vantagem de trabalhar com o Windows. Tá vendo? A gente já passa a conhecer na prática essa questão o quê? Teórica. Isso. O INKEY mais a letra E. O INKEY mais a letra E. Então você pode acionar o Windows Explorer ou através do processo do caminho normal, como o colega citou aqui, iniciar todos os programas acessórios, isso. Como o Cláudio citou também, ou seja, a tecla de atalho, o INKEY mais E, isso. Tá? E também existe uma outra maneira de você chegar ao gerenciador de pastas e arquivos. França, seria o quê? Perfeito. Perfeita observação do colega. Você pode chegar a ele também pelo quê? Pelo meu computador da área de trabalho ou desktop. Quando você clica lá no meu computador, dá um clique duplo no meu computador, abre uma janela especificando as unidades de drive que você tem. Drive C, Drive D, Drive E. Isso. Não é um padrão, porque cada máquina hoje em dia tem uma quantidade, né, maior de drives. Mas o Drive C, que é um padrão, que é o disco rígido. Então você vai lá no meu computador, aparece aquelas unidades de drives, aí você clica no drive o quê? No Drive C. A hora que você clica no Drive C, ele vai abrir a janela quem? Do Windows Explorer, do gerenciador de pastas e arquivos. Então, você consegue chegar ao Windows Explorer também através do ícone o quê? Meu computador da área de trabalho ou desktop. Por incrível que pareça, um dos processos mais cobrados em prova é exatamente esse do meu computador. Que é aquele que as pessoas não imaginam que você vai conseguir chegar lá dentro. Né? Sim, que tem, você tem um ícone, né? A janelinha do Windows Explorer, né? Então, assim, mas esses ícones, quer dizer, não quer dizer que não possa ser colocado numa prova. Agora, essas facilidades muito iminentes, elas não são o quê? Abordadas que se tornam de domínio público, né? Que, infelizmente, em prova de informática, não é para medir o seu conhecimento, é um fator de classificação. Eles cobram, às vezes, o detalhe do detalhe. Isso, para poder o quê? Fazer essa seleção. Então, ou seja, o Windows Explorer. Então, nós vimos aqui, né, com a ajuda aqui dos colegas, né, a pessoa foi identificando, né, o quê? Uma maneira de se acionar o Windows Explorer. Quando você aciona o Windows Explorer, vai abrir uma janela para você, com esse formato aqui, né? Não aparece uma janela dividida em dois ambientes? O padrão, tá? A janela padrão. Do lado esquerdo da tela, vai aparecer para você as unidades de drives. O disquete, né? O disquete, né? O disquete A, 2 pontos. Perfeito? Você vai ter o Drive C, com aquelas caixinhas amarelinhas. Isso. Na página, qual página? 21. Por exemplo, na página 21, você está vendo essa figura. Quer dizer, mas isso aqui também, quem não está com a figura, o quê? Isso aqui é bem intuitivo, né? As pessoas já têm o hábito de trabalhar com isso aqui. Então você tem lá, abre o Windows Explorer, apareceu uma janela dividida em dois ambientes, do lado esquerdo ele te mostra as unidades de drives, o Drive A, o Drive C, o Drive D, o Drive E, os drives que você tem o quê? Instalados no seu computador. Não é isso? Tá? Ligado ao Drive C, nós temos umas caixinhas amarelinhas, não temos? Cada caixinha amarelinha dessa representa o quê, França? Uma pasta. Muito bem. Só que o termo pasta hoje, isso,
Diretório. Isso é pasta ou diretório. Pasta ou... Olha que é a volta do recreio. Pasta ou diretório. O que é uma pasta ou diretório? É um lugar onde você armazena informações. Isso, armazena informações. Muito bem. Um detalhe aqui, olha. Um detalhe. Eu vou colocar aqui, ó. Quando você instala o Windows, algumas pastas, algumas pastas são criadas automaticamente. Isso. Vai voltar? Quando você instala o Windows na sua máquina, algumas pastas são criadas de uma maneira automática. Tem uma pasta chamada arquivos de programas, não tem? Vamos só ter uma ideia. O que fica dentro dessa pastinha arquivos de programas? Pode falar comigo. Cláudio, o que fica dentro da pasta arquivos de programas? Está vendo? Exato o que a colega citou. Ela falou que dentro dos arquivos de programa fica uma pasta o quê? Com os arquivos de programa. É isso. Essa pasta foi uma pasta criada para armazenar a composição dos programas que você instala no seu computador. Então você tem lá a pastinha arquivos de programa. Isso. Aquela caixinha amarelinha. Quando você instalou o Office, por exemplo, da Microsoft, o Office da Microsoft vai ser criado, que vai ser instalado dentro da pasta o quê? Arquivos de programas. Aí eu instalei o antivírus, vai ser criado o quê? Dentro de arquivos de programas. Instalei o BR Office, vai estar dentro de arquivos de programas. Então a pasta arquivos de programas é a pasta que foi criada para armazenar os programas que você instala no seu computador. Quer dizer, como um padrão. Aí eu quero mudar. Você pode, claro. Você pode mudar. Não? Isso. Mas, ou seja, você vai, de uma maneira padrão, conseguir armazenar os seus programas dentro de arquivos de programas. Perfeito? Arquivos de programas. Faz um favor para mim. Eu derrubei a caneta. Obrigado, cara. Obrigado. Arquivos de programas. Gente, ficou claro o que fica dentro de arquivos de programa? Olha isso lá para mim. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Quinta F. Quinta F. Isso. Os programas que você instala vão ser instalados dentro da pasta o quê? Arquivos de programa. Agora, nós temos uma outra pasta também, que eu tenho que citar o nome dela. Porque ela é sempre lembrada em prova, né? Documentos em settings. Existe uma outra pasta que é criada naturalmente, chamada documentos em settings. O que fica guardado nessa pasta documentos em settings? Conte para mim, não me esconda nada. Perceberam o que ela falou? Isso. Ela fala baixinho, né, Tadinha? É educadinha. Ela não é atrapalhada igual a gente, não. Tadinha, né? Educadinha, né? A pasta documentos em settings. Quantos usuários você tem cadastrado no seu computador ou na sua casa? Isso, tá vendo? 2. Isso. Muito bem. Ela tem 2 usuários cadastrados no computador. Perfeito? O Windows não te permite cadastrar mais de um usuário. Tem alguns Windows que você liga, que aparece um monte de nomezinho, cada nome o quê? É um usuário, isso? Cada usuário nós chamamos de conta, então você pode ter várias contas. No caso da colega, ela tem o quê? 2 usuários o quê? Cadastrados no computador. Então, à medida que você cria uma conta, que você cria um usuário, dentro da pasta documentos em settings, ele vai criar o quê? Uma pasta para aquele usuário. Isso. E dentro daquela pasta do usuário, ele vai armazenar toda a estrutura de arquivos daquele usuário. Então, você, né, por exemplo, eu criei aqui uma pasta chamada o quê? Cláudia, por exemplo. Então, fui lá e criei um usuário chamado Cláudia. Então, dentro de documentos em settings, ele vai criar uma subpasta chamada o quê?
Cláudia. Dentro de Cláudia você vai ter o quê? Meus arquivos, meus vídeos, minhas imagens, meus documentos. Para aquela usuária, para aquela conta o quê? Cláudia. Isso. Muito bem. Naquela mesma máquina eu criei um usuário chamado o quê? Franster. Isso. Então, dentro da pasta Franster vai ter o quê? Minhas imagens, meus vídeos, meus arquivos recebidos, meus documentos. Então, ou seja, a pasta meus documentos, o que passa meus documentos? A pasta documentos em settings, meus documentos vai estar dentro do quê? Do usuário, né? A pasta documentos em settings, ela armazena a estrutura de arquivo de cada conta, de cada usuário, Fê. Ok? Eu tenho que tomar conta de um por um, você já viu, né? Hoje vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a pasta arquivos de programa armazena o quê? Os programas que você instala. O documentos em settings, ele armazena o quê? A conta, o nome, né? A conta de cada usuário e dentro de cada conta, ou seja, os arquivos específicos. Perfeito? Então, para cada usuário, para cada conta que você criar, ele vai criar uma pastinha dentro de documentos o quê? Em settings. Perfeito? Muito bem. Mas deixa eu criar aqui alguns exemplos aleatórios, só para a gente poder criar um destaque para o nosso trabalho. Mas você pode criar pastas, não pode? Você pode criar pastas. Isso, você pode criar pastas. Através do Windows Explorer, você seleciona a unidade C, que no caso, que é o nosso exemplo, eu vou lá no menu o quê? Arquivo. No menu arquivo, na opção o quê? Novo. Na opção novo, na questão o quê? Pasta. Então eu criei uma pasta aqui para a Cláudia. Cláudia. Muito bem. A Cláudia, nossa colega, acabou o quê? Acabou de criar o quê? Uma pasta para ela. Um lugar onde ela vai o quê? Armazenar informações específicas. Perfeito? Muito bem. Então, dentro da pasta Cláudia, eu vou acomodar documentos. Por exemplo, eu vou guardar aqui um documento chamado carta.doc e um documento chamado o quê? Figura.bmp. Esses dois documentos estão dentro da pasta o quê? Estão dentro da pasta o quê? Cláudia. Vamos começar a movimentar esses documentos? Copiar, deletar, remover, renomear. Vamos começar com essas tarefas mais simples. Vamos começar com a tarefa muito simples, que é a tarefa de copiar. Eu sei que isso é redundante, eu sei que você faz isso o tempo todo, que é copiar arquivos. Mas eu preciso agregar aqui alguns conceitos o quê? De concurso público. Isso? Tá? Desculpa, tem hora que eu tenho que ser ríspido. Tá? Ela sabe por que eu chamei a atenção dela. Ela sabe. Não sabe? Não tem consciência? Tem, ela tem. Eu gostaria, Cláudia, que você me ajudasse a copiar, não só você, os colegas todos do Bem do SAT, eu gostaria que vocês me ajudassem a copiar esse arquivo carta para dentro do quê? Do disquete. Então você quer copiar do drive C para o drive o quê? A. É o que mais se cobra em prova. Qual é a pergunta? Arrastar. É. Caiu no MPU também esse negócio de copiar. São questões, gente, que estão sempre sendo abordadas em provas. Pois é, mas olha aqui. Vamos observar isso aqui. Você quer copiar, você está trabalhando nessa máquina, Cláudio está trabalhando, você quer copiar esse arquivo carta para dentro do quê? Do disquete. Então o que você fez? Primeiro, você abriu o Windows Explorer e clicou na pasta o quê? Cláudia. Do lado direito, você vai o quê? Visualizar os documentos que ali estão. Aí você vai o quê? Selecionar o documento. Como é que você faz para selecionar o documento aqui, Cláudia? Isso, muito bem, foi o que ela falou. Dá um clique no arquivo. Dá um clique. Porque se der 2 cliques, o que acontece? Ah, essa abertura se deve a um processo chamado associação. Quando você vai lá o quê? Dá um clique duplo em cima de um arquivo, ele abre, é devido a um processo chamado o quê? Associação. O sistema operacional associa a extensão ao programa que gerou. Então, quando você dá um clique duplo num doc, isso é FII de quem? É FII do Word. Ele abre o Word e fala assim, toma que o filho é seu.
Isso. Então é pela extensão que ele faz o quê? A associação. Isso já deve ter acontecido com vocês, o pessoal do site também. É comum, às vezes, você dar um clique duplo no arquivo e ele não abrir. Aí aparece uma listinha do lado, o quê? Você poder o quê? Escolher. Sempre que você escolhe, nunca dá certo. Então, o que significa isso? Quando você dá um clique duplo e o arquivo não abre? Significa que você não tem instalado no seu computador um programa compatível com aquela extensão. O que você tem que fazer? Você tem que procurar identificar a extensão para você saber que programa você vai ter que instalar no seu computador. É muito comum isso, gente. Isso é uma situação comum. Você entra lá no site da internet e baixa o edital do seu concurso público. Então, muito bem, ele chegou na sua máquina no formato o quê? PDF. Mas você não tem o Acrobat instalado. Então, consequentemente, na hora que você dá o clique duplo, o que acontece? Ele não abre. Aí aparece uma listinha do lado. O cara fala assim, bom, se é edital? Se é edital é texto. Se é texto, eu abro o quê? Com o Word. Olha que você abre com o Word, o que acontece? Enche de quadradinho. Corrompe o arquivo, porque o Word não é responsável o quê? Por aquela extensão. Ele não é o programa compatível com aquela extensão. Então vai o quê? Vai corromper o arquivo. Perdão. Então, ou seja, no caso de Cláudia, que ela quer copiar o arquivo para o disquete, ela deu apenas um clique. Perfeito? Para poder o quê? Selecionar. O procedimento mais cobrado em provas é aquele que você falou de arrastar. Por incrível que pareça, olha aqui. Você vai posicionar o ponteiro do mouse aqui, clica, segura o quê? E arrasta. E solta em cima o quê? Do disquete. Um procedimento o quê? Óbvio, um procedimento o quê? Simples. Então você acabou de copiar o arquivo, né? Acabou de copiar o arquivo que estava no drive C para o drive o quê? A. Mas aí, vou chegar. Você é o... Só não. Oi? É? Eu estou pegando o nome do outro colega aqui, Cláudio. Tem alguém com um nome diferente de Cláudio? Todo mundo que eu pergunto aqui chama Cláudio e Cláudio, né? Tem o França, né, França? Só todo mundo Cláudio e Cláudio aqui. Ô, Cláudio, olha aqui. Agora, nós vamos fazer o processo o quê? Inverso. Cláudia, nossa colega, ela te entregou o disquete com aquele documento o quê? Carta. Isso. Essa aqui é a sua máquina. Você vai fazer o processo o quê? Eu estou achando essa movimentação sua tão suspeita. Eu detesto esse barulho. Fecha, assim, placa. Eu estou arrasado com você. Não vai, para você ver, brincadeira, né? Agora, Cláudio, nós vamos fazer o processo contrário. Você vai copiar do drive A, do disquete que a colega passou para você, para o drive C. Quando eu falo drive C, já fica subentendido o quê? Que é para dentro da sua pasta o quê? Cláudio. Muito bem, o que você fez? Ligou seu computador, inseriu o disquete no drive, acionou o Windows Explorer e clicou onde? No disquete. Olha que você clicou no disquete, olha quem está lá dentro. O arquivo carta.doc. Perfeito? O arquivo carta.doc está dentro do disquete. Como é que você faz para copiar esse arquivo do disquete para dentro da pasta Cláudio? Clica, segura aí, arrasta. Não, pois é que ó, clica, segura aí, arrasta. Então pera, eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. Então cliquei, segurei aí, arrastei. Então você fez uma cópia do drive A para o drive o quê? C. Não é isso? Muito bem. Mas agora é o seguinte, vamos criar aqui uma outra pasta, só para a gente poder ilustrar aqui. Isso, tá? Vamos pegar aqui. Você é... Oi? Não. Você quer falar Cláudia também? A gente tem que criar uma pasta Cláudia 2, né? Ué. Laura. Cláudio, você trabalha na mesma empresa que Laura, não trabalha? Trabalha, isso. Os dois trabalham na mesma empresa, tá vendo? Vocês usam o mesmo computador. Então lá tem a pasta Cláudio e tem a pasta o quê? Laura. Então agora, Cláudio, olha o que aconteceu aqui. Eu cliquei aqui na sua... Quer dizer, você, né? Que essa máquina é sua, vocês trabalham lá, né? Você clicou na pasta Cláudio. Olha quem está enxergando lá dentro. O carta.doc.
Mas você quer copiar o arquivo carta.doc para dentro da pasta o quê? Laura. Então você está querendo copiar do drive C também para o drive o quê? C. Perfeito? De uma pasta para outra. Então você clicou na pasta Cloud, está enxergando um arquivo carta. Como é que você copia esse arquivo carta aqui para a pasta Laura? Pois é, mas aí é que começa a confusão. Isso, aí é que começa a confusão. Porque se você, olha aqui, atenção para isso. Se você clicar, segurar e arrastar, ele não vai não, eu estou clicando com o botão normal, não estou copiando com o botão direito, o botão normal. Eu cliquei, os outros também. Botão o quê? O botão esquerdo. Cliquei e arrastei, depois cliquei e arrastei, agora eu cliquei e arrastei aqui para a pasta Laura. Quando eu simplesmente clico, seguro e arrasto, eu não estou copiando, eu estou o quê? Movendo. O arquivo vai ser o quê? Transferido, movido. Ele vai sumir aqui da pasta Cloud e vai passar para a pasta o quê? Laura. É aí que se cobra em prova, Cláudio, é o seguinte, eles perguntam, como que você faz para copiar esse arquivo carta, que está na pasta Cláudio, para a pasta o quê? Laura. Como é que você faz? Isso, clicou com o botão direito, copiar, clicou com o botão direito, o quê? Colar. Muito bem, isso está correto, mas nós já falamos disso aqui? Não, então isso não vale. Isso, Ctrl C, Ctrl V, isso também está o quê? Perfeito, está correto. Eu já falei disso aqui? Então não vale ainda. Mas está certo. Outro processo. Enviar para é outro processo. Já falei disso? Então também não vale. Pois é, mas esse não é o procedimento didático mais cobrado. Sabe qual que é? É esse aqui, ó. Não, que o copiar e colar é tudo muito óbvio. Você tem que pressionar a tecla Ctrl, manter a tecla Ctrl pressionada, clica, segura e arrasta. Mas com o Ctrl o quê? Pressionado. Essa é a maneira mais cobrada, porque é a menos usada. Atenção, para você copiar o arquivo dentro da mesma unidade, de uma pasta para outra, o que você faz? Pelo processo, gente, tudo que vocês falaram aí está perfeito. Ctrl C, Ctrl V, editar, copiar e colar, clicar com o botão direito, copiar, clicar com o botão direito, colar, todos os procedimentos corretos, mas esses são procedimentos muito óbvios, vamos dizer assim. Então o que eles cobram é isso, você vai pressionar a tecla Ctrl, manter a tecla Ctrl pressionada, aí clica, segura e arrasta. Se isso vai pressionar o Ctrl, manter o Ctrl pressionado, clica, segura o quê? E arrasta. Aí ele vai copiar, porque se você esquecer de pressionar o Ctrl, ele vai o quê? Mover. Esse é o procedimento muito usado em prova. Sem abrir menu nenhum. Sem abrir menu nenhum. Pressionou o Ctrl, segurou o... Pronto, copiou. Isso. Ó, pra você ver, eu sei que é uma bobagem, Cláudio, mas é isso que cai na prova. Ó, pra você ver. Porque as pessoas não usam isso. Porque no dia a dia todo mundo arruma uma solução. Ninguém deixa de copiar. Isso, exatamente. Mas agora, Cláudio, me ajude aqui. Me ajude nisso aqui, por favor. Você acabou de me apontar, porque olha aqui. Porque quando você está copiando, arrastando, se as unidades forem diferentes, de A para C, de C para A, de A para D, de D para J, o simples fato das unidades serem diferentes, o simples fato de você clicar, segurar e arrastar, ele entende que é uma cópia. Se as unidades forem as mesmas, ele vai entender que você está o quê? Movendo. Perfeito? Então esse detalhe. Laura. Ô Laura, me ajuda aqui. Nós acabamos de ver, Laura, que se as unidades forem diferentes, se você clicar, segurar e arrastar, ele faz uma cópia. Laura, e se você quiser mover entre unidades diferentes, mas pelo processo de arrastar? Isso.
O que ela falou, olha pra você ver. A colega falou o seguinte, que nessa técnica de copiar e mover, nós temos o quê? Duas teclas acessórias para ajudar, para auxiliar nessa tarefa. Que é a tecla Ctrl e a tecla o quê? Shift. Tecla Ctrl e a tecla Shift. Isso. A tecla Ctrl vai te permitir o quê? Copiar. E a tecla Shift vai te permitir o quê? Mover. Aí, né, Jorge, é que eu explico para as pessoas. Aí não tem jeito, é decorar. Mas aí existe uma facilidade. Por quê? São só duas. Não precisa decorar as duas, não. Decora uma só. A que sobrou é a outra. Mas só tem o Ctrl e o Shift. Pois é, mas aqui se eu arrastar, ele vai entender que é uma cópia. As unidades são diferentes. Eu quero mover, eu quero tirar da unidade C e passar para a unidade A. Mas aí é atalho. Mas eu estou falando, eu estou tentando passar para vocês aquilo que eu mais... Pois é, mas o ambiente Windows sempre te permite chegar a um determinado ponto por mais de um caminho. Mas na prova... Gente, olha aqui. Copiar? Sim. Mas se eu quiser mover, eu quero mover do drive C para o drive A. Se eu clicar, segurar e arrastar, como as unidades são diferentes, ele entende que é uma cópia. Mas eu não quero copiar, eu quero mover. Quero arrancar da unidade C e passar para a unidade o quê? A. Aí tem que ser o quê? Com Shift. Aí mas aí, peraí. Depende muito o quê? Da situação, depende muito da referência que você quer. Por exemplo, aqui, olha. Eu quero copiar. O Ctrl faz sentido, senão ele não iria copiar. Ele iria o quê? Mover. Então, o que nós temos que fazer? Decora. Decora isso aqui, Cláudio. Não é isso? Tá? Você vai decorar aqui o Ctrl o quê? Copia. Porque o Ctrl o quê? Copia. Porque o Ctrl copia, o Ctrl copia, o Ctrl copia, o Ctrl copia, o Ctrl copia. Porque o Shift o quê? Move. Por que o Shift move? Porque o Ctrl copia, o Ctrl copia, o Ctrl copia, o Ctrl copia. Porque o Shift move. Por que o Shift move? Porque o Ctrl copia, o Ctrl copia. Você tem facilidade em decorar, Cláudio. Você tem facilidade. Porque o Ctrl o quê? Copia. Atenção. Isso não é só no Windows Explorer, não. Isso é no ambiente Windows todo. Se você está dentro do Word, Cláudio, abre um texto, seleciona lá uma palavra, uma frase, um parágrafo, pressionou o Ctrl, clicou naquela área selecionada e arrastou, o que aconteceu? Copiou. Porque o Ctrl o quê? O Ctrl copia, o Ctrl copia, o Ctrl copia. Porque o Shift o quê? Move. Por que o Shift move? Porque o Ctrl copia. Então isso é no ambiente Windows todo. Olha uma situação, quer ver? Olha uma situação que é muito comum. Eu vejo isso acontecer com uma frequência muito grande. Eu sei que existem vários caminhos, Cláudio. O que a gente está direcionando é para aqueles caminhos que eles gostam mais em prova, que é aquele que as pessoas não fazem, não conhecem. Olha aqui, você tem a sua área de trabalho ou desktop. Você tem a sua área de trabalho ou desktop. Viu? Mostra o outro lado aqui para mim, por favor. Aqui, ó. Isso. Você tem a sua área de trabalho ou desktop. Nós temos alguns ícones que já vêm de nascença aqui, não tem? Mas a maioria dos programas que você instala não cria um ícone na área de trabalho. Não, você instalou o Office, por exemplo. Quando você instala o Office não te pergunta nada também, não. Já instalou o Word, já instalou o Excel e não apareceu o quê? O ícone aqui. Ah, mas eu quero colocar o ícone para servir de atalho, para ficar o quê? Mais rápido. O que eu vejo as pessoas fazendo na hora? Olha aqui. A maioria das pessoas vem aqui, iniciar, todos os programas, aí aparece aquela listinha, ele clica o quê? E arrasta aqui. Mas é a mesma unidade, então não copiou, moveu. O que aconteceu? O ícone sumiu daqui daquela listação, daquela lista, e passou o quê? Para cá. Pois é, mas eu estou falando assim, aqui é a maneira que as pessoas o quê? Mais executam. Porque a informática, Cláudio, é dividida em dois tipos de usuário. É o leigo e o leigo plus. Não é isso? O cara que é o leigo plus,
Ele já faz isso com uma facilidade maior. Mas o leigo, o que ele faz? Iniciar todos os programas, pega o ícone, arrasta para cá. Aí ele sumiu daquela lista, virou apenas um ícone. Aí, tempos depois, ele consegue sumir com o ícone. Aí ele entra em pânico. Não, como é que eu chamo o Word agora? Porque ele não está na relação e sumiu o ícone. Então, como é que você faz para colocar o ícone se ele sumir da relação? Iniciar todos os programas. Na hora que você vê o nomezinho dele, pressiona a tecla o quê? Ctrl. Mantém a tecla Ctrl pressionada, clica, segura e arrasta, porque o Ctrl copia, o Ctrl copia, o Ctrl copia. Então ele vai manter na lista e fazer o quê? Uma cópia do ícone na área de trabalho. Você não some com ele de lá, ué. Não é isso? Pois é, ué. Porque tem gente que entra em pânico. É o que eu chamo hoje agora. Sumiu com o ícone, sumiu com tudo. É isso? Coisas assim. São coisas que acontecem, né? Muito bem. Então, olha aqui. Olha aqui, vamos de novo. Nossa, as horas voam. Nós vimos aqui. Ô Cláudio, estou aproveitando que a sua pasta está aqui selecionada, vou tomá-la como referência. Tá? Vamos voltar aqui com aquele arquivo figura.bmp? Muito bem. Voltei aqui com o figura.bmp. Tá? Nós já vimos aqui no Windows Explorer que você pode criar pasta, que você pode criar subpasta, que é uma pasta dentro da outra, que você pode copiar arquivos entre unidades diferentes ou dentro da mesma unidade, nisso. Mas o Windows Explorer também te permite o quê? Deletar. Tarefa extremamente o quê? Simples, rotineira, mas com detalhes. Você selecionou a pasta Cláudio, selecionou o arquivo carta e foi no teclado e pressionou o quê? Del. Apareceu aquela famosa mensagem: tem certeza que deseja enviar o arquivo para a lixeira? Você falou assim, sim! É isso? Você lembra um negócio, vocês não conhecem isso não, né? Você quer trocar um carro zero por um caixa de banana? Sim! Tinha uns negócios assim, viu, gente? Isso não é o tempo de vocês, não. Hoje eu não sou de hoje, não, Cláudio. Nossa, mano. Não tem não, gente. Não existe mais não. Isso é do meu tempo. Nossa. Não, porque eu não sou de hoje, não. Eu fico olhando vocês, essa carinha aqui de 17, 18 anos, gente. O que é isso? Você fez 20 já, Cláudio? Não, cara. Fez 20 já. Oi? Tá ficando velho, 20. Nossa. Eu contei, mas eu estava até te contando, essa semana eu estava ouvindo uma música, né? Você que é da área, apesar que você não tem idade, você deve conhecer pela formação. Eu estava ouvindo uma música do Raul Seixas. Pô, cara, tem uma música que ele fez pra mim, aquilo ali, não é possível, cara. Aqui há 10 mil anos atrás. Cara, sem brincadeira, praticamente tudo aquilo eu vi, só o dilúvio que não. Entendeu? O resto tudo, Moisés que tem, então eu estava lá ainda, cara. Não é isso? Hoje eu não ri, não. Ô, Cláudio, eu não nasci velho, não, cara. Eu fiquei velho, agora tá rindo. Tá achando que vai ter 17 a vida inteira. Aí não, o tempo passa. Então, olha aqui, Cláudio. Você selecionou o arquivo carta e pressionou o quê? Del. Apareceu a mensagem. Tem certeza que deseja enviar o arquivo para a lixeira? Você respondeu sim. O que aconteceu? Você deixou de visualizar o arquivo dentro da pasta o quê? Cláudio. Mas ele foi o quê? A partir de agora, você tem condição de visualizar dentro da lixeira. Mas olha o que aconteceu. A hora que você acabou de deletar o arquivo carta, que você deu del e falou sim, você viu a bobagem que você fez. Você apagou o arquivo o quê? Errado. Você apagou o arquivo errado. Mas aí é muito simples, acho que fica fácil a interpretação, que você pode o quê? Recuperar. Então, vem comigo. Nós temos um ícone na área de trabalho chamado o quê? Então você foi lá na lixeira, clique duplo na lixeira, ele abriu uma janela, relacionando todos os arquivos que você já tenha deletado, dentro deles o quê? O carta.doc. Aí dentro da janela da lixeira, você seleciona o arquivo carta.doc e vai lá no menu o quê? Arquivo, restaurar. Então você passa a visualizá-lo novamente dentro da pasta o quê? De origem. Então ele voltou para a pasta o quê? Cláudio, no caso. Perfeito? Perfeito? Voltou para a pasta o quê? Cláudio.
Muito bem. Mas na hora que o arquivo chegou na pasta Cláudio, você percebeu que era aquele mesmo que você queria deletar. Você falou assim, pô, mas eu sei mesmo. Pô. Aí você já ficou puto com ele, né? Pô, acabei, né? Aí agora você quer deletar o arquivo? Isso. Aqui, ó. Jorge, vem de novo. Vem comigo do outro lado. Isso. Você quer deletar o arquivo sem que ele vá o quê? Para a lixeira. Você seleciona o arquivo carta, pressiona a tecla Shift e mais a tecla o quê? Del. Shift, manter o Shift pressionado e pressiona a tecla Del. A mensagem muda. Pergunta, tem certeza que deseja excluir o arquivo? Se você falar que sim, acabou. Ele sai da pasta Cloud e não vai o quê? Para a lixeira. Não estando na lixeira, você não consegue mais o quê? Recuperar. França, aqui ó, olha o que o França está falando. O que ele falou é importante. Ele falou que na prática do dia a dia, existe sim a chance de recuperar, claro. Isso, claro que tem chance de recuperar. Ali. Aquilo ali foi um trabalho para agora à tarde, recuperar. Tá? A pessoa apagou o quê? As fotos do computador acidentalmente, com o Shift Del. O que eu vou fazer? Vou recuperar. Isso. Tá? A pessoa fez uma tarefa interessante, né? Tirou a foto com a câmera digital, isso, foi lá, isso, apagou, copiou para o computador, apagou da foto, do cartão para continuar batendo a foto. Aí entrou dentro da pastinha, deu um Shift Del acidentalmente na pastinha, não é isso? Aí você, né? Nossa, está na alegria, né? Leigo. Se fosse Leigo Plus, não ia fazer isso. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou recuperar o quê? As fotos para ela. Na prática, se consegue fazer isso. Mas eu estou falando na teoria. Para nós, em concurso público, se pega... Estou arrasando, Tati. Não, a lei é para todos aí. Né? Na prática do dia a dia tem chance, mas para uma prova de concurso público, se te perguntar, uma pasta ou arquivo removido com o Shift Del, tem jeito de recuperar? Não. Aqui para concurso público, não. Na prática, o Francisco até citou isso, né? Tem jeito sim, a gente recupera. Tá? Mas aqui na prova de concurso público, não. Não tem jeito de recuperar. Muito bem. Atenção para isso aqui agora. Todo mundo olha para mim? Todo mundo olha para mim? Olha para aqui. Tá? Amém. Eu vou gerar aqui uma tarefa dividida em 3 etapas, Cláudio. Vou gerar uma tarefa dividida em 3 etapas. Primeira etapa. Na segunda-feira, você ligou seu computador, na segunda-feira, selecionou a pasta Cláudio, selecionou o arquivo carta.doc e deu um del no arquivo carta.doc. E respondeu sim. O que aconteceu com o arquivo? Foi para a lixeira. Muito bem, foi para a lixeira. Então você não está enxergando mais o arquivo carta.doc dentro da pasta Cláudio, mas ele está onde? Lá na lixeira. Muito bem. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, você ligou o seu computador, selecionou a pasta Cláudio e deu um Shift Del na pasta Cláudio. O que aconteceu com a pasta? Sumiu, pasta, sumiu. Foi por quê? Foi para o além. Sumiu com pasta, sumiu com tudo. Foi para a lixeira? Não. Tem jeito de recuperar? Não. Muito bem. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, você estava lidando lá com o seu computador, você abriu a lixeira. Quem estava lá na lixeira? O carta. Aquele que você tinha deletado o quê? Na segunda-feira. Aquele que estava na pasta o quê? Cláudio. Aí você olhou para o arquivo carta assim, eu quero. Aí você selecionou o arquivo carta e foi no arquivo restaurar. Para onde que ele veio? Exato. Está vendo? Muito bem colocado aqui pela colega. Aí sim, muito bem. O que a colega falou? Ele recria a pasta Cláudio e acomoda o arquivo novamente. Muito bem. Isso, muito bem. Mas só aquele que estava na lixeira. Os outros o quê? Foram para onde? Além.
Só o carta que volta. Mas ele recriou a pasta Cláudio e acomodou o arquivo carta novamente lá dentro. Perfeito? O colega está fazendo uma observação aqui. Na lixeira você não consegue, porque é a característica da lixeira. Você não consegue abrir o arquivo na lixeira. A lixeira só te permite o quê? Ou deletar o arquivo que está dentro da lixeira, ou o quê? Restaurar o arquivo. Primeiro vai ter que restaurar. Aqui, ó. O colega fez até uma pergunta aqui interessante. Deixa eu repassar a pergunta aqui para vocês. Isso. Já? Pois é. A colega está perguntando se tem prazo para ficar na lixeira. Não, tem não. Agora, o colega fez uma pergunta interessante. Isso. Ele perguntou se lixeira tem tamanho. Perguntou. Ele perguntou. Estou repassando a sua pergunta aqui para o pessoal do SAT. Não, é importante, claro, essa participação, essa interação com os alunos é importante. Né? O colega perguntou aqui, se lixeira tem tamanho. França, lixeira tem tamanho? Tem. Qual que é o tamanho da lixeira? Isso, 10% do espaço do seu disco rígido. Então, quando você instala o Windows na sua máquina, ele reserva 10% do espaço do seu disco rígido para ser reservado o quê? Para lixeira. Passível de configuração, você pode até alterar. Você vai lá naquela área de trabalho ou desktop, onde tem aquele ícone lixeira, se você clicar com o botão direito e for na opção propriedades, botão direito, propriedades, abre uma janelinha com um controle, eu acho tão bonito isso, controle deslizante. Controle deslizante é uma barrinha, aumentando ou diminuindo o espaço. Você pode, então, o quê? Gerenciar o espaço, mas como padrão, o quê? 10%. E o que vai acontecendo? O cara perguntou, tem tempo? Não. Você vai colocando o arquivo e vai ficando ali dentro. Quando a lixeira enche, ele começa a jogar alguma coisa o quê? Fora. O mais antigo, ele vai jogando o quê? Fora. Detalhe. De repente, um outro detalhe da lixeira também, ó. De repente você tem um computador com um HD muito pequeno. Você tem um HD mais antigo, aquele HD de 40 GB. Então, consequentemente, o quê? A sua lixeira o quê? 4 GB. Aí você copiou um filme, um musical, no seu computador. O musical tem 6 GB, 7 GB. Aí você deleta. Bom, os 6 GB não cabe o quê? Na lixeira. Aí o Windows te dá uma mensagem. Olha, esse arquivo que você está apagando é maior que a lixeira. Não vou mandar para a lixeira, você vai perder esse arquivo direto. Você quer continuar apagando? Você fala, sim. Aí o quê? Acabou. Aí você assim, agora eu quero recuperar. Você não acabei de falar? Não recupera? É isso? Outro detalhe importante se tratando de lixeira. Cláudio, nós não falamos nada de rede, mas todo mundo tem uma ideia de rede, que é quando você interliga 2 ou mais computadores. Eu estou falando aqui, França, de uma rede comum. Essa rede com o Windows XP, XP para XP, XP para 7, 7 para Vista, entre esses 3 ali, ó, XP, Vista e 7. Você tem aqui, Cláudio, uma máquina A. Estou chamando de A. Você tem aqui uma máquina B. Na máquina A, você tem o seu disco rígido, você tem o seu drive C. Perfeito? Aqui na máquina B, você também tem o seu drive o quê? C. Muito bem. Aí você resolve montar uma rede com essas duas máquinas. Você pega um cabo daqui, xuxa para aqui, pronto. Chuchou o cabo de um lado, chuchou o cabo do outro, não é isso? Tá? Porque para ligar somente 2 máquinas, não tem necessidade de switch, de hub. Basta o cabo conectado numa ponta, um cabo conectado no outro. Eu sei que é um cabo especial. Como é que é o cabo, França? Isso, crossover. Muito bem, é um cabo crossover, é um cabo específico, que a pinagem dele é o quê? É invertida. Agora, se você vai ligar mais de 2 máquinas, tem que ter o quê? Um switch, tá? Mas nesse caso, como são apenas 2 máquinas, você não precisa de um switch. Você pegou um cabo chuchu aqui, pegou o cabo chuchu aqui na placa de rede, depois nós vamos falar disso, uma placa de rede padrão Ethernet. Bom, depois a gente fala. Ô, Cláudio, mas olha aqui. Você, Cláudio, está trabalhando na máquina A. Você está na máquina A. Perfeito? Você está aqui na máquina A. Mas como essas máquinas estão em rede, o que você fez? Você acessou a máquina o quê? B. E daqui da máquina A, você deletou um arquivo que está na máquina B. Esse arquivo que você deletou da máquina B foi para qual lixeira?
Eu acho que fica bem claro isso, fica bem óbvio isso é bem tranquilo de ser interpretado. Olha para você ver. Você tem duas máquinas, A e B, não é isso? Você está trabalhando na máquina A, aí você acessou a máquina o quê? B. Da máquina A você apagou o arquivo que está na máquina o quê? B. Esse arquivo que você apagou da máquina B foi para qual lixeira? Exatamente o quê, né? Não foi para lixeira nenhuma. Muito bem. Não vai para lixeira nenhuma. Só vai para a lixeira quando você deleta de uma unidade local da sua máquina. Quando você deleta um arquivo do disquete, para qual lixeira que ele vai? Nenhuma, porque disquete não é unidade local. Quando você apaga do pendrive, para que lixeira que ele vai? Porque pendrive não é unidade local. Quando você está apagando uma outra máquina, em relação a essa aqui, não é unidade local, não. O cara da máquina B não vai ficar satisfeito com você não, cara. Exatamente o que o colega citou, não vai para lixeira nenhuma. Ele vai para onde? Para o além. Aí entra aquela história. Na prática do dia a dia, você pode contratar alguém que vai lá e vai tentar recuperar esse arquivo para você. Mas para a prova, o que aconteceu? Não vai para lixeira o quê? Nenhuma. Só vai para a lixeira quando você deleta de uma unidade local. Eu concordo que você pode ter até mais de uma unidade na mesma máquina. Você pode ter 2 discos rígidos ou um disco rígido o quê? Particionado. Isso, você pode ter um disco rígido particionado. Particionado é funcionando o quê? Está dividido em partes. Aqui é drive C, aqui é drive D. Se você está trabalhando na máquina A, se você deletou da unidade C, vai para a lixeira o quê? Do C. Se você deletou da unidade D, vai para a lixeira o quê? Do D. Porque quando você tem mais de uma partição, você pode escolher se você quer ter uma lixeira só para as 2 partições, ou uma lixeira para cada o quê? Partição. Você que escolhe. Aonde que eu escolho? Lá naquele ícone lixeira. Você clica com o botão direito, vai na opção propriedade e fala se você quer uma lixeira para os 2 ou se uma lixeira para cada um. Perfeito? Mas aí, vocês são unidades o quê? Locais. Eles até perguntaram numa prova, achei até maldade isso, né, que eles perguntaram na prova, mas prova também, não tem nenhum bonzinho fazendo prova não, né? Eles perguntaram, eu tô achando esse movimento seu suspeito, eu tenho que tomar conta de um por um, Cláudio, difícil demais. Eles perguntaram na prova o seguinte, França, olha aqui a questão de prova. Eles perguntaram se no Windows, aqui no ambiente Windows, no Windows Explorer, por exemplo, se você simplesmente selecionou o arquivo carta, está dentro da pasta Cloud, você selecionou o arquivo carta. Eles perguntaram na prova, se no ambiente Windows, se pode simplesmente você pressionar o del e esse arquivo não ser encaminhado para a lixeira, ser excluído de uma maneira definitiva. Se isso pode. Só com o del, sem o shift del. Não. Não vamos nem falar que é maior que a lixeira. Um arquivo comum, um carta.doc, pequenininho, tem muito espaço na lixeira, está tudo dentro da normalidade. Eles perguntaram se pode, dentro do Windows, você simplesmente pressionar a tecla del e o arquivo não ser mais, não só esse, qualquer outro arquivo, não ser mais encaminhado para a lixeira, ser deletado de maneira o que? Definitiva. Se isso pode. Isso. Não, hein? Exatamente o que o colega falou, pode. Desde que você configure. Lá naquele ícone lixeira, se você clicar com o botão direito e for na opção propriedades, ele te permite o quê? Alterar o tamanho da lixeira. Ele te permite determinar se você quer uma lixeira só para as 2 partições ou não. E lá tem um box, checkbox, aquele quadradinho que você coloca, aquele vezinho. Então lá tem um check assim. Se você pressionar a tecla del, o arquivo não vai mais para a lixeira. Aí você vai e marca. O que não seria prudente fazer. Mas poder o quê? Pode. Aí se você marcar esse box, o que aconteceu? Deu shift del? Ou del? Vai ser o quê? A mesma coisa. Não vai mais o quê? Para a lixeira. Então pode. Gente, cuidado na prova de informática com a palavra pode. Ele não falou, se você pressionar o del, vai ser excluído de uma maneira definitiva. Perguntou se pode. Pode desde que você o quê? Configure. Perfeito? Tem.
Eu concordo, Cláudio, que quando você fala de rede, é por isso que eu chamei a atenção, que são duas máquinas com o Windows XP, com o Windows Vista e o Windows 7. Ah, mas a gente fala assim, mas lá na empresa que eu trabalho já apagou e o cara conseguiu recuperar. Mas peraí, aí está falando de empresa. Aí o Windows que está instalado no servidor não é o Windows XP, nem o Vista, nem o 7. É o Windows 2003 ou 2008 Server. Aí é um outro Windows, aí ele tem um gerenciamento dele. Não é isso? Ok? Ele tem o gerenciamento. Tá? Está quase acabando, falta... Isso? Falta o quê? Meia hora e meia. Gente, vamos aproveitar esses últimos 20 minutos para a gente... Oi? Vamos aproveitar esses últimos 20 minutos para a gente falar a respeito do quê? Não, você viu, né? De tadinha, ela deu uma... Gente, vamos aproveitar esses últimos 20 minutos, só para a gente concluir o seguinte. 20 minutos, gente. Muito bem. Você viu o olhar de Laura para mim? Eu falei 20 minutos, se o olho dela fosse uma arma, eu era um homem morto. Do jeito que ela olhou, eu falei assim, amigo, amigo, amigo. Outra função, outro recurso do Windows Explorer é a questão do renomear. É a questão do renomear. Você pode mudar o nome o quê? De uma pasta ou de um documento. Perfeito? Então, Cláudio, por exemplo, Cláudio, você foi transferido de setor na sua empresa, não é isso? Outro funcionário vai executar as suas funções e assumiu aquele computador. Então, como tinha lá a sua pasta com seu nome, para uma melhor adequação técnica, o que ele vai fazer? Ele vai renomear. Então, o que ele pode fazer? Ele vai abrir o Windows Explorer, selecionar a sua pasta, Cláudio, isso, perfeito? E vai lá no menu Arquivo, aquele mesmo do arquivo novo pasta, aquele que você criou para criar uma pasta. E vai no arquivo o quê? Renomear. Ele... Vai, em algumas situações sim. Por enquanto, cara. Não, eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Porque na realidade, muitas coisas não pedem pelo atalho, eles pedem mais pelo caminho o quê? Convencional, vamos dizer assim, o caminho mais longo. Né? Então, se for lá no arquivo renomear, ele colocou o cursor aqui dentro, te permitindo o quê? Apagar o nome Cláudio e digitando o quê? Um outro nome. Perfeito? Você pode também clicar com o botão direito, vai aparecer um menu de atalho, com a opção o quê? Renomear. Mesma coisa, é a mesma ação executada por um outro caminho. Isso, o colega está perguntando aqui, ó, peraí. Antes de falar disso, deixa eu falar da tecla de atalho, que eu já mato tudo aqui. Qual que é a tecla de atalho que vou renomear? Isso, Cláudio, muito bem. Muito bem. F2. F2. Pressionar a tecla F2. A tecla F2 não é chamada tecla de renomear. A tecla F2 é chamada tecla de editar. Na edição, consequentemente, você pode o quê? Mudar o nome. Perfeito? Mas o colega aqui fez uma observação importante, que é um outro procedimento. Isso acontece até muito quando você vai abrir arquivo, né? Exatamente. Você vai abrir o arquivo, né? Para abrir o arquivo, você faz o quê? Você dá um clique duplo nele, né? Isso. Mas o que acontece? Tem hora que você dá um clique duplo, né? É o chamado clique duplo pausado. Isso. Já viu aquela pessoa, aquele cara que nunca... O cara pegou no mouse pela primeira vez. Ele nunca pegou no mouse. Aí você fala assim, dá um clique duplo ali. O segundo clique, o quê? 2 horas depois. Não é isso? Que eu clique duplo, né? Não é isso? Mas imagina, todo mundo já passou por isso aqui, né? Agora, hoje os mouses são até mais sensíveis, né? Mas, há uns anos atrás, isso, o mouse era o quê? Era mais rudimentar, né? Aí o cara dava um clique, né? Aí quando você dá um clique duplo pausado, ele coloca o cursor aqui dentro como se você fosse o quê? Renomear. Então é uma outra ideia, perfeito? Atenção, vamos só aproveitar os últimos 20 minutos aqui para isso, olha aqui. Você pode renomear o quê? A pasta. Mas você pode renomear também o quê? O documento. O documento. Agora, seria extremamente importante e prudente que quando você for renomear o documento, que você não mude o quê?
a extensão. Porque se você mudar a extensão, você perde a associação. Tem gente que acha que mudou a extensão que danificou o arquivo. Não. O que você perde é a associação. Perfeito? Se você mudar aqui o carta.doc para carta.cla, de Cláudio, o que você fez, na hora que você der o clique duplo, o arquivo não vai mais o quê? Abrir. Mas se você for dentro do Word e mandar abrir o arquivo carta.cla, vai abrir normalmente. É por isso que o Windows Explorer, na sua convenção, no seu padrão, não te mostra o quê? A extensão. Exatamente para o usuário não o quê? Não mudar a extensão acidentalmente. Por quê, Cláudio? Se você mudou acidentalmente, porque tem usuário que tá negócio, o cara dá aquele clique, tá, demora, não viu, foi lá, digitou alguma coisa, mudou o nome. Aquele usuário leigo, se tinha aqui a extensão, já era. Ele não sabe mais nem o nome, até aquele ícone que identificava o arquivo, que some. Aí o cara vai dizer, nossa, o que eu fiz isso aqui? Ele não sabe que programa que vai usar para abrir aquele arquivo. Então o Windows tem como característica não mostrar o quê? A extensão. Para quê? Para que se o usuário acidentalmente mudar o nome, ele não vai perder a associação. Porque mudou o nome, mas o cara vai dar um clique duplo, o programa vai ser acionado, vai abrir o documento, ele vai saber o que está escrito lá dentro. Então, ou seja, o Windows Explorer tem como padrão não mostrar as extensões dos documentos. Por quê? Aí você tem que ir lá, o quê? Lá no exibir, né, detalhes. Você vai, você pode também, depois a gente vai até completar esse conceito aqui na próxima aula. Né? Mas eu, particularmente, mandei colocar, eu mando todo o Windows que eu trabalho, eu coloco a extensão. Mas não precisa se preocupar com isso, isso é mania de velho. Que eu gosto, eu quero saber com quem que eu estou falando. Você entendeu? Eu estou querendo saber com quem que eu estou. Eu gosto de ver as extensões. Então, eu pedi isso, eu fui lá no menu ferramentas, opções de pasta, modos de exibição. Você vai no ferramentas, opções de pasta, modos de exibição e pediu o quê? Para ele não ocultar as extensões. Então ele passou na minha máquina a me mostrar sempre a extensão do arquivo ou as extensões. Mas aí eu tenho que ter o cuidado que quando eu vou renomear, de não selecionar o quê? A extensão para que eu não altere a característica natural do documento. Perfeito? Então, ou seja, são características do Windows Explorer. Vocês perceberam que, obviamente, a gente está tentando passar de uma maneira o quê? Mais didática, mais descontraída, para que vocês consigam absorver isso de uma maneira mais fácil. Né? Tá? Mas você vê que às vezes foge muito daquele convencional do dia a dia. Perfeito? Então nós estamos chamando a atenção de vocês exatamente o quê? Para esses aspectos de concurso público, como que essas questões são o quê? Abordadas. Esses pequenos detalhes que no dia a dia não influenciam no nosso trabalho, a gente não se baseia nesse detalhe, ou nesses detalhes do dia a dia, né? Mas em provas do quê? Isso aqui é abordado. Isso? Jorge, quanto tempo que eu tenho? Não, olha para você ver a alegria dela quando ele falou nada. Olha o sorrisão dela, né? Ela falou assim, nada. Gente, deixa eu agradecer a vocês, agradecer ao pessoal do SAT, agradecer a todos vocês aqui, o pessoal do apoio, obrigado. Gente, até o nosso próximo encontro. Obrigado.